Voltamos com o programa Na Mira Informação Verdade com o quadro dos braços do povão. Ela, a jornalista Claudete Andreotti, escolheu no primeiro bloco o alvo de número 1. O alvo de número 1 não foi escolhido por ela, porque é polêmico, eu deixei para o final. Aí ela pulou pro alvo de número 3, que foi o ex-presidente Lula, que ela mandou pro Bico do Urubu e pra Boca do Jacaré, para mais um monte de lugar. Aí, escolheu logo em seguida o 5, que é a Câmara Municipal de Peruíbe, e que acabou não dando certo também, mandou pro Bico do Urubu e pra Boca do Jacaré. E agora, ela escolheu o alvo de número 2. E eu vou falar qual é o alvo de número 2, antes de pôr a vinheta. O alvo de número 2 é uma associação que foi criada em Peruíbe, uma associação com o foco da imprensa. Hoje ela é presidida pelo Tuca Fumagalli, tem alguns órgãos de imprensa lá nesse grupo. Eu particularmente não faço parte dessa entidade, porque eu faço parte de outras entidades, como a Associação Paulista de Imprensa e outras entidades Brasil afora aí. E a Claudete é uma dos principais, se não a principal nome da imprensa local aqui, sem sombra de dúvidas. Eu quero a opinião dela, porque o alvo de número 2 é a Associação de Imprensa de Peruíbe, Claudete Andreotti. Antes de mandar, eu quero que você dê a sua justificativa. Ó. Então, Cris, essa matéria ia ser pauta, vai ser pauta minha, né, numa matéria que eu vou veicular no meu site Boca de Rua, que eu tô com quase 7 milhões de acessos, né? E então eu ia pôr assim, eu vou colocar a imprensa chapa branca de Peruíbe, né? Por quê? Reuniu a imprensa no dia 26 de junho, lá na prefeitura. Nós não fomos convidados, certo? Foi... porque a gente não faz parte dessa associação. Exatamente. Eu sou associada à ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo do Brasil, entendeu? No Brasil inteiro, certo? Eu sou associada a essa associação. Eu tenho MTB, minha MTB é 068-719. Então, e nós não fomos convidados. Eu não fui convidado. Quando eu vejo no jornal aqui em Peruíbe circulando a reunião da imprensa chapa branca, eu falei, ué, mas por que a gente não foi convidado, né? Se estava a imprensa reunida lá, todos teriam que ser convidados para ir. Se eu quisesse ir, eu ia. Se eu não quisesse, eu não ia. Certo? Não fomos convidados. Eu não fui convidada, nem sabia. Fiquei sabendo depois que tinha passado. Entendeu? Mas eu não me importo, não, porque... E por que você diz que essa imprensa é chapa branca? Porque é uma imprensa, eu acho que é uma imprensa, assim, pelos componentes que estavam lá, só divulga aquilo que pagam para eles divulgarem. E o que convém pros políticos, entendeu? Então, eu jamais eu adoto um método desse. Eu jamais eu vou colocar uma matéria paga e ficar, digamos assim, no português popular, mesmo de rabo preso com quem quer que seja, certo? Aí falaram que foi para discutir a verba que vai ser disponibilizada para... Esse negócio de verba é um absurdo. Para imprensa, não quero. Se a gente briga como imprensa para que o dinheiro público seja investido em melhorias públicas, por que a gente vai querer que coloque... Eu não vou querer, porque depois eu vou receber um dinheiro deles lá e eles vão falar, não, você vai agora, você não vai poder divulgar tal coisa e tal, entendeu? Então, eu não vou querer isso daí. Mas a gente não sabe o que rolou lá dentro. E foi uma reunião a portas fechadas, certo? Então, eu acho, se é uma reunião coletiva, uma reunião de imprensa, tem que ser a portas abertas. Se for a portas fechadas, todos os atos são nulos. Então, essa associação não me representa como imprensa, certo? Não me representa mesmo. Imprensa chapa branca não me representa. É isso que então você manda pra onde? Mando pra Boca do Jacaré. Você não quer mandar pros braços do povão eles, não? Só pra ter um, pelo menos? Não. Não quero. Não é que eu esteja assim com dor de cotovelo porque eu não fui, não é isso. Eu não quero, acabou.
Olha, você não tem medo não do presidente da associação, Tuca Fumagalli, ficar bravo com você, não? Ele nunca reconheceu que eu seja uma imprensa, né? Que eu fosse imprensa, né? Ele nunca reconheceu isso daí, entendeu? Depois de todos os atentados que eu sofri, ele nunca sofreu um atentado. Ele não, acho que não sei se ele sabe o que é, entendeu? Eu acho assim, Cris, a imprensa é um sacerdócio. Você exerce a função da imprensa, assim, sabe, de maneira... É uma informação para o povo. Mas o Tuca, eu nem enxergo o Tuca como imprensa, porque ele presta um serviço de assessoria, igual prestou para a governo Ana Preto, para o governo da Milena. Governo da Milena. Assessor, né? Ele é um comunicador assessor. Ele não é um militante de jornalista, né? Um cara que a opinião dele tem um peso tão grande, ou a opinião do Tuca, né? Que tá todo dia ali. Talvez essa... E assim, eu acho que às vezes a gente tem até que entender que é legítimo isso. Ninguém precisa ser maluco igual a gente, Claudete. Às vezes você quer seguir um outro caminho da comunicação. Então, logo no início do governo Ana Preto, eu lembro dos programas que ele fazia, que era tudo, assim, falando, mostrando os erros do prefeito. Porque eles têm costume de falar que a gente fala mal. A gente não fala mal. Eu falo do mal que eles causam para a cidade, não falo mal da cidade. O Tuca, ele fez mesmo diversas reportagens. Exatamente, ele fez diversas reportagens. Depois que ele foi trabalhar lá no setor da imprensa, ele ficou quieto. Aí era só elogios. Era só tecendo elogios. O que é isso, gente? Não, 2 pesos, 2 medidas, não. Ou você mostra... Hoje ele critica o governo do prefeito Luiz Maurício. Exatamente. Que herdou as cagadas da prefeita anterior. Exatamente. Que ele porque trabalhou. Porque o Luiz Maurício, até agora, não jogando confete nele, nem apoiando nada do governo dele, ele só está apagando incêndio. Verdade. Até agora ele está apagando todos os incêndios que o Paulão e a Ana Preto deixaram. E a Milena também lá atrás ela deixou, né? Perfeito. Já vem desde lá de trás. Claudete, escolhe o próximo alvo aí. 4. Muito interessante o alvo de número 4, já que nós estamos falando de imprensa, né, Claudete? Nós somos da imprensa local, a gente milita, muitas vezes, quantas vezes nós já saímos de madrugada para fazer uma reportagem de uma pessoa na UPA, precisando ser transferida. Quantas vezes, por exemplo, esses meninos que são contrários à termoelétrica, que não teriam espaço em nenhuma rede grande de televisão, vieram aqui e não tiveram um programa inteiro para eles, para dar a visão deles. Quantas vezes nós escutamos aqueles que a grande mídia ignora? Muitas vezes nós não somos valorizados. A grande mídia, a renomada mídia. Renomada mídia, a né? respeitosa mídia. Respeitosa mídia. E a gente sabe como essa que maquia a matéria, maquia tudo, né? Tudo maquiado. Exatamente. Claudete, o alvo de número 4 é o grupo A Tribuna de Comunicação, que envolve jornal, televisão, rádio, site e tudo mais. E que eles são considerados assim os reis, né? Os reis. O que você acha, Claudete? Eles são considerados PhD na comunicação, né? Na imprensa, né? Só que quando fechou o nosso hospital aqui, a maternidade, que era o único que nós tínhamos, quando fechou porque eu denunciei para a Anvisa de São Paulo, denunciei na época da Milena, fechou em 2012 a maternidade e o hospital, e depois a Ana Preto reabriu, sem ter a licença dela para ela reabrir, e fechou de novo. Porque tinha ratazana, barata, pombo, tudo lá dentro, entendeu? Aí, novamente, em agosto, acho que de 2014, se não me falha a memória, em agosto de 2014, novamente houve o fechamento. E aí, como eu tenho acesso à TV Tribuna, eu liguei lá, né, e falei, vocês querem uma matéria legal aí, tá fechando o hospital, maternidade, aqui nós vamos ficar à deriva, nós não temos mais hospital e maternidade a partir de hoje, de agosto, né, de 2014. Aí, a Rocha, acho que foi, não sei se foi a Rocha, não sei, uma repórter lá, ela me atendeu, estava na estrada vindo. Até 1 minuto atrás ela não chegou. Até 1 minuto atrás ela não chegou, Cris. Aí, o que de certo ela fez? Que eu acho. Ligou pro Paulão, o Paulão falou, não, essa é louca, essa daí não tá fechando nada, porque o Paulão falava isso. Ele falava isso de mim. Falava que você era louca? Que era louca, que não estava fazendo fechamento nenhum de hospital, nem de maternidade, nenhum. Tá aí a prova. Entendeu? Mas até 1 minuto atrás eles não vieram. Então, eles maquiam muito
com todo o respeito que eu tenho pela imprensa de maneira geral, certo? Eles maquiam a notícia, eles cortam muito a notícia. Se eu gravo, eu não edito o vídeo. Se eu gravo, vai do jeito que foi gravado. A gente procura também manter ao máximo... Você sabe que a gente trabalha tantos anos juntos, né, Cláudia? Nós já estamos indo para quase 10 anos nessa vida. Isso, exatamente. E o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente procura sempre manter a integridade das verdadeiro, notícias, mais verdadeiro possível. Eu até eu fiquei chateado que uma pessoa, na verdade uma pessoa bem da imbecil, falou que eu estava defendendo, não vou detalhes até, que eu estava defendendo um empreendimento que eu era contrário. Que eu me vendi para defender o empreendimento. O que é uma grande merda que ela falou, essa pessoa, porque eu continuo contrário e mantendo a minha mesma opinião. E nunca defendi ninguém. O jornalismo tem que escutar os dois lados, que você sabe. Sim, quando eu chamei esses para entrevistar lá, nossa, foi bombardeada. Exatamente. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas precisam entender. Essa senhora em especial, ela não interessa para a tribuna. Nunca a tribuna vai entrevistar ela, ouvir a opinião dela. Porque, primeiro, que ela não tem a voz que agrada a tribuna e não tem o visual que agrada a tribuna. Essa é a verdade. Mas aqui a TV Vale das Artes, como uma TV democrática, o Boca de Rua, como um site democrático, sempre escuta todo mundo. Sabe o que eu acho engraçado? A gente milita, a gente se mata o ano inteiro, a gente recebe ameaça de bandido, de vagabundo, de todo tipo, tudo para defender o interesse do povo. Todo dia a gente coloca uma matéria defendendo o interesse do povo. E aí quando a tribuna, uma vez a cada 6 meses, quando a Record, uma vez a cada 6 meses faz uma reportagem aqui, os caras compartilham tudo. A tribuna fez, como se fossem os deuses, não é? É verdade. E por isso que muitas vezes eu tenho vontade de parar com tudo. Mas a gente não de pode ficar parar, com não. o saco cheio de como o povo muitas vezes são ingratos de umas bestas. Não o povo, algumas pessoas são ingratas. É que o povo compensa a nossa batalha. Sim. Eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês sabem por que a Record faz reportagem em Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém e não faz em Santos? Se a TV é de Santos, eles não têm uma reportagem de denúncia de Santos, mas tudo de fora? Porque a Record é parceira do prefeito de Santos. Então, como eles não podem detonar Santos, então, eles vêm detonar a gente. Não. E ainda tem um bando de otário que fala que a imprensa, que a Record é boa. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Roupa suja se lava em casa. Respeitem a imprensa de Peruíbe. Respeitem a imprensa de Peruíbe. E valoriza, né, Cris? Valoriza, porque né? O dia que eu, Claudete, que somos mais loucos também, tem outros, tem a Voz do Litoral, tem os outros jornais e tal, mas os loucos que colocam o dedo na ferida, que é processado, que peita vagabundo, que peita bandido, é nós dois. O dia que nós dois falar o seguinte, eu quero saber de uma coisa? Vamos parar com isso? Isso daqui vira uma esbórnia. Não tô querendo valorizar, falar que a gente é mais do que ninguém, não. Mas aqui a gente já barrou CEP, a gente já ajudou tem vereador aí que foi condenado e preso, já ajudou bandido a ir pra cadeia, já descobrimos um monte de esquema. Eu e o Plínio, muitas vezes, ia acompanhar, por exemplo, é outro também, que não é valorizado como merece. Eu tenho minhas diferenças com o Plínio, mas é outro guerreiro, o Plínio. Nós barramos já a licitação fraudulenta, barramos tudo. Exatamente. E as pessoas precisam aprender a dar valor. Porque o dia que a gente parar de fazer o que a gente faz, um monte de gente vai morrer nessa UPA aí, vai morrer em tudo quanto é lugar na cidade. Vocês me desculpem, desculpa, Claudete, que hoje é você estrela do programa, mas a gente precisava desabafar isso. Porque é impressionante. A Claudete peita um monte de problema para transferir doente do hospital, não sei o quê. Quando processam ela precisa de uma testemunha para ela. Não o vai. único que fala, pode pôr meu nome sou eu. Só. E você que mostra tudo. É uma vergonha, vergonha. Então, dá vontade, às vezes,
dá vontade de largar tudo. Ó, Cris, eu só tem vou abrir. muita gente que vale eu só a vou pena. abrir um parêntese aqui, bem grandinho, para você, porque você falou do vereador que foi condenado. Esse vereador que foi condenado, eu entrei com o processo contra ele, o Antônio Francisco Ricardo, vulgo Toninho do A Frango. tribuna só pôs depois que você passou pra gente, a gente fez a reportagem. Exatamente, e a tribuna pediu para eu não divulgar enquanto ela não divulgasse. Eu recuei, deixei ela divulgar, depois eu divulguei. Quando eu divulguei no Boca de Rua, a mesma matéria da tribuna, o advogado o advogado da presidência da Câmara, veio e falou para mim, tira essa matéria que senão eu vou te processar. Você não pode falar o nome dele, do vereador, do Toninho do Frango, né? Uhum. Ele foi condenado, porque eu o processei, ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de cadeia em regime fechado, por peculato, e ele vai ter que devolver para os cofres públicos mais de 500 mil reais. Então, esse dinheiro, quem está trazendo, somos nós da imprensa livre. Nós que não temos o rabo preso. Nós estamos trazendo esse dinheiro para os cofres públicos, porque nós não temos o rabo preso. Nós falamos mesmo. E a gente vai para a justiça, entendeu? Então, eu só queria abrir esse parêntese e dar essa enfatizada aí. Perfeito, para falar que mais de 500 mil reais vão voltar para os cofres públicos de Peruíbe. Claudete, o grupo A Tribuna, você manda pra onde? Não, pra boca do jacaré. E pro bico do urubu. Imagina, que isso, gente. Boa, Claudete. Ó, Claudete, você vai começar o próximo programa no alvo de número 6. E depois vai ser o alvo de número 1. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Já escolhi todos? Já escolheu. Já voltamos com a Namira Informação Verdade.